nível de suporte, a gente está falando de quanto de terapia, quanto de atenção, quanto de cuidados essa pessoa precisa para que ela possa ter independência. Interrompendo, você falando aí desse suporte, mas, por exemplo, as famílias que não têm recurso, vai recorrer a quem? Como é que está a situação, por exemplo, da política pública aqui no município? Vocês têm acompanhado? Qual é o debate que vocês têm feito em relação a esse suporte? Que se o indivíduo a família tem uma condição econômica, ele vai procurar o melhor para o seu filho. Mas a gente sabe que boa parte das famílias de Santa Cruz, que ganha salário mínimo, não vai ter à disposição esses profissionais. Então depende da ação do poder público. Como é que está a política pública em relação Até porque me parece que é um tratamento do ponto de vista meio caro, né? Eu inclusive vi até conversando com o Bosco no carro, né? E é um tratamento caro para... Então, para pessoas assalariadas é uma situação extremamente complexa, né? Pois não, podem falar, fiquem à vontade. Vocês assim ficaram meio perplexos, né? Não, tudo bem, mas se você não conhece ou não quer comentar em razão... Não, é porque a pergunta, ela é um pouco comprometedora, mas a gente pode falar, e principalmente eu com conhecimento de causa. Certo. Na realidade é o seguinte, alguns avanços foram feitos na cidade, certo, e alguns órgãos também se envolveram, como por exemplo a primeira igreja. A nossa igreja, ela cedeu o espaço para que a gente faça uma associação e a gente tem ali essa associação trabalhando em prol dessas pessoas com autismo. Primeira igreja congregacional, não é isso? Isso. Vale, então a gente tá engajado nisso aí. A prefeitura disponibilizou um espaço, que é a Casa Jorginho, onde pessoas são atendidas ali. E pelas informações que eu tenho, as pessoas que são atendidas ali são muito bem atendidas. O problema é que existe uma fila de espera enorme que a prefeitura nega, mas que tem como a gente provar. Eu faço parte de um grupo, só um grupo de Zap que nós temos, tem mais de 200 pessoas. São pais e mães de crianças autistas. Certo. E tem mãe ali que está com seu filho esperando há 1 ano e meio. Eu particularmente visitei uma mãe. Isso é grave, né? Eu visitei uma mãe que ela tem um filho com transtorno de espectro autista, nível de suporte 3, com uma situação realmente difícil, precisando de todas as terapias, e simplesmente o poder público não faz absolutamente nada. Isso é uma questão, Carlos, de empatia, sabe? Autismo não é só uma questão de você informar, é uma questão de você conscientizar. Parece a mesma coisa, mas não é. Você pode pegar um jornal e você lê de uma forma fria, né? Você lê ali, soltaram uma bomba em tal canto, você lê ali, mataram não sei quem, e você diz, isso aqui não é comigo, então você lê de uma forma fria. Quando você é conscientizado, você busca fazer alguma coisa. E parece-me que o poder público em Santa Cruz só está sendo informado, mas a consciência é pouca. Então, assim, a casa... Precisa avançar muito ainda, isso, vamos a assim casa dizer, que né? levantaram Certo. É uma casa realmente estruturada, a estrutura é muito boa, a gente não tem do que reclamar. Você já foi até lá para verificar? Sim, com certeza. Olha, certo. A casa, os pais e as mães que vão entendem que a estrutura é muito boa, os profissionais são competentes, é bom que se diga isso. Agora, o problema é que a demanda é muito grande e existe até informações de pessoas que são atendidas de outras cidades, e nós que somos aqui filhos da terra, que moramos aqui, a gente vivencia essa espera em uma fila gigantesca e longa. Então, você sabe o que é você ter um filho autista que precisa de suporte e você passar 1 ano e meio em uma fila esperando por psicólogo, atendimento, por laudo médico e tudo mais? Então, assim, eu acho que a gente deveria pensar um pouco mais. Pelo menos, né, a gente está tentando criar essa associação, né, com pessoas voluntárias. Veja que coisa. Com pessoas voluntárias que vão doar cerca de 70% do seu trabalho para a causa autista sem receber nada. Agora, a questão é, se vem verba pública para a cidade, por que essa verba pública não está sendo usada adequadamente? Isso é uma dúvida que não eu particularmente tenho. São as mães de pessoas autistas que estão em uma fila há meses, há anos. Você sabe o que é isso? Então, assim, eu acho que assim, a estrutura é boa, os profissionais que estão lá são bons, trabalham bem, quem é atendido é bem atendido,
isso a gente precisa frisar aqui. Agora que existe uma fila enorme e que a prefeitura infelizmente nega, e existem pessoas, desculpe eu falar isso aqui, eu vou falar ali. Não, fique à vontade, fique à vontade. Do povo. Certo. Existem pessoas que são feitos de fantoche, ficam indo de um lado para o outro, parece bolinha, sabe? Em que procuram marcar alguma coisa e ficam mandando de um canto para outro. Falo com esse, falo com aquele, falo com o fulano, e simplesmente a pessoa no final acaba não sendo atendido. Outra coisa, nós temos informações de pessoas que tratam o povo com grosseria, sabe? E eu quero me dirigir a você. Você que não tem um filho autista, você não sabe o que é ter um filho autista em sua casa. Você não sabe o que é você precisar dedicar 8 horas semanais de cuidados ao seu filho. 8 horas diárias, aliás. 40 horas semanais. Você não sabe o que é isso, não. Agora, quando o autismo bater em sua porta, e ele vai bater, né? Pois a proporção fala isso, que até 2035 toda família vai ter um autista em sua casa. Então, quando chegar, aí você vai saber. Pois, Carlos, a gente só se interessa pela causa autista quando ela chega em nossa casa. Perfeito. Quando não chega, a gente não tem essa a empatia. Indiferença, né? Falta empatia. Isso. Só um instantezinho.